Existem três níveis de profissional usando inteligência artificial hoje no trabalho contábil e financeiro. E a maioria está no nível 1, achando que está no nível 2. Nos próximos 20 minutos eu vou te mostrar a diferença entre esses três níveis, ok? Então a gente vai usar a mesma DRE, a mesma ferramenta de IA, que no caso vai ser o Claude, e três prompts. E eu te garanto que você vai sair desse vídeo sabendo exatamente em qual nível você está hoje e o que você precisa para subir, né, de nível, se for o caso. Então senta aí, se você quiser pega a pipoca, porque vale a pena. Antes de começar, toca a vinheta. Olha, antes de eu te mostrar a demonstração, deixa eu te falar uma coisa rápida. Esse vídeo aqui não é sobre Claude, não é sobre ChatGPT, não é sobre qual IA é melhor. É sobre uma coisa muito mais importante, o método. Porque tem uma verdade que ninguém conta no mercado. A IA não vai transformar você num profissional melhor. Ela vai amplificar o profissional que você já é. Se você é raso, ela te entrega um resultado raso. Se você é técnico, ela te entrega um trabalho técnico. Então, a ferramenta é a mesma para todo mundo. O que muda é o que você sabe pedir. Para te mostrar isso na prática, eu trouxe uma empresa fictícia hoje. O nome dela é Vértice Indústria SA. 80 milhões de reais de faturamento por ano, manufatura, segmento de manufatura, né? Capital aberto, 12 meses de DRE na mesa. Eu vou pedir para o Cláudio analisar essa DRE de três jeitos diferentes. Três prompts, três níveis, resultados completamente diferentes. O mesmo Cláudio, a mesma empresa, a mesma DRE. Então, se você ficar até o final, você vai entender o que separa o profissional que usa IA do profissional que é amplificado pela IA. Bora? Vamos lá. Olha, esses três níveis não são uma classificação que eu inventei, ok? É o que eu observo todo dia conversando com profissionais de contabilidade e finanças no Brasil inteiro. Contadores, controllers, analistas de FP&A, gerentes financeiros, auditores, tributaristas. Existe uma curva que todo mundo percorre quando começa a usar IA no trabalho técnico. E você está em algum ponto dessa curva agora. Então vamos por partes, beleza? O nível 1 eu chamo de o curioso. É aquela pessoa que abriu o ChatGPT pela primeira vez e ficou fascinada. Ela testou, pediu um resumo de balanço, pediu uma análise de DRE, pediu uma sugestão de comentário para o WordPack, pediu coisas genéricas. Recebeu também, obviamente, respostas genéricas. Aí essa pessoa faz uma de duas coisas, que é o que eu vejo por aí, né? Ou ela conclui que a IA não funciona para contabilidade e finanças, e esse é o pior cenário porque ela vai ficar para trás, né, de todo mundo que está usando, ou ela conclui que IA funciona para coisas superficiais e fica satisfeita com esse resultado que ela teve. Esse profissional entrega trabalho de estagiário usando a ferramenta de controller, né? Então esse é o nível 1. Nada contra estagiário, tá, gente? A gente só está usando isso aqui para exemplificar a maturidade. Depois a gente tem um nível 2, que eu chamo de o executor. Esse é o profissional que entendeu que prompt importa, né? Ele estrutura o prompt, ele define o papel, como por exemplo, ele escreve lá em cima, você é um controller sênior. Define também o contexto desse prompt, né? Ele escreve, por exemplo, empresa de manufatura, capital aberto, fechamento mensal. Ele também define no prompt as restrições. Por exemplo, ele escreve assim, foca em variação mês a mês, ano a ano, sinaliza anomalia com valor absoluto. Ele também escreve lá no prompt, define formato, por exemplo, painel em 5 blocos com cabeçalho executivo. E aí, meu amigo, é a mágica, né? A mágica acontece. A IA começa a entregar coisa séria. Análise que parece de analista sênior, comentário que cabe no board pack. Nível 2 é onde a IA começa, assim, de verdade a substituir trabalho técnico de verdade. É onde está hoje a maioria dos profissionais que de fato aprendeu a usar IA. Já é um nível muito acima da média. Depois desse nível, a gente tem o nível 3, que é o que eu chamo de ou amplificado. E aí, esse nível 3 do amplificado é onde o jogo muda totalmente para qualquer profissional. Esse nível 3 não é sobre escrever prompts melhores, é sobre não precisar mais escrever aqueles prompts longos que eu trouxe, inclusive, em outros vídeos aqui no canal. Porque no nível 3, a pessoa já configurou tudo.
ela já configurou as instruções universais que se aplicam em todo o projeto, ela define um projeto no cloud com plano de contas anexado, balancetes históricos carregados, skills personalizados com protocolo da empresa, conectores ligados ao Google Drive de auditoria, tudo pronto. E por aí vai. Quando o nível 3 pede, analisa essa DRE, o cloud já sabe que ele é controller sênior de uma empresa de manufatura com capital aberto. Já tem um histórico de 12 meses na mesa, já tem um padrão Big Four ativado como skill, já tem as instruções de anti-alucinação rodando em background. Prompt curto no nível 3 vale por 1000 prompts longos no nível 2. É a diferença entre você instruir um estagiário toda manhã e ter um analista treinado que já sabe como você trabalha. Então agora, deixa eu te mostrar tudo isso que eu te falei aqui, os 3 níveis funcionando na prática, ok? Vamos lá? Eu vou usar aqui, como eu disse no início do vídeo, uma empresa fictícia chamada Vértice, que eu uso nos treinamentos que eu dou, tá? Então vamos lá, ó. O que o nível 1, que é o curioso, ele faria? Ele viria aqui, cadê? Ele anexaria aqui, ó, a DRE da empresa, beleza? E ele escreveria o seguinte prompt aqui, ó. Analise essa DRE para mim e me dá um resumo que aconteceu no ano. Ele vai e manda rodar isso aqui. Vamos ver o que acontece. Então, o nível 1, esse nível curioso, geralmente ele faz isso. É uma pessoa que tem pouquíssimo contato com IA, sabe que a IA existe e acha que a IA é mágica também, né? Que vai trazer um resultado super profundo para ele, né? Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Como pedir só para ele analisar a DRE, sem trazer nada, o que ele trouxe aqui para mim? Trouxe aqui a DRE consolidada aqui, trouxe uma análise do que aconteceu no ano, né? 3 pontos que exigem atenção, análise de variação, trouxe uma conclusão aqui, ano sólido com lucro de 4,56, mas há 3 sinais claros de qualidade de lucro que um auditor marcaria: classificação de custo em julho, gestão de despesa comercial em maio. Aí depois ele traz uma versão em inglês aqui. Então perceba que foi um prompt simples, eu não dei contexto nenhum. E aí ele traz aqui também, obviamente, um resultado simples, né? Nada demais. Eu acho que qualquer pessoa que pegasse, minimamente conhece contabilidade e não tiver contexto, vai escrever algo parecido, algo bem genéricozão. Beleza? Então esse é o que o nível 1 entrega, um nível muito raso, nada profundo, né? Particularmente não vejo você usar isso aqui para muita coisa, tá bom? Aí o nível 2, que é o nível que eu chamo de executor, ele como eu disse antes, ele é um profissional que já elabora, já entende que para IA funcionar bem, precisa de contexto. Isso aqui é um nível que quase todo mundo usa, tá? Vamos ver a diferença? Vamos abrir aqui o Cloud. Vamos subir a mesma DRE. Deixa eu achar aqui. Vamos subir a mesma DRE. Aí, o prompt aqui vai ser um prompt mais elaborado. Deixa eu copiar aqui a minha colinha. Eu já vou dar um zoom aqui para vocês lerem comigo. Ó, o cara cola isso aqui e esse é o prompt dele, ó. Perceba que é um prompt extremamente elaborado, né? Você é um controller sênior de uma empresa de manufatura, SA de capital aberto. Você está revisando e reconsolidar de 12 meses na Vértice Indústria SA para preparar comentário executivo do Board Pack mensal. O foco da análise, variação mês a mês, ano a ano, por linha relevante. Aí ele traz aqui um monte de informações, né? Quando relevante, faça comparativo de margem bruta e EBITDA com benchmark setorial de manufatura industrial. Qual que é o formato da saída? Painel executivo em 5 blocos, resumo de performance, análise de receita, análise de custo e margens, anomalias e sinalizações, por aí vai. Olha só. Depois, o que mais? Ó, cabeçalho com o nome da empresa, o período e a data, linguagem técnica tem que ser de controller sênior, sem jargão desnecessário, frases curtas e diretas, não invente números,
quando tiver dados suficientes para uma conclusão, diga explicitamente dados insuficientes para a conclusão técnica nesse ponto. Então, perfeito. Isso aqui é um prompt com bastante contexto, né? O profissional aqui que está no nível 2, ele já entendeu que para que a IA traga uma coisa mais profunda, ele precisa dar bastante contexto, ok? Mas mesmo assim, mesmo ele escrevendo um prompt longo aqui, ele está dando só DRE, né? Depois você vai ver no nível 3 mais à frente que você consegue ir muito mais profundo se você munir a IA de muito mais informações. Mas enfim, vamos colocar isso aqui para rodar, para a gente ver o que ele vai trazer aqui, diferente daquele primeiro teste do nível 1 que você viu lá, que ele basicamente trouxe a DRE de novo, trouxe alguns comentários muito óbvios ali, lendo a DRE, mas ele não falou que empresa que era, qual o segmento da empresa, o que ele queria com aquela informação, né? Aqui o cara foi muito mais profundo. Então vamos ver. Então vamos lá, pessoal, ele terminou de gerar aqui, vamos ver o que aconteceu? Olha só. Putz, ele trouxe um texto muito maior aqui, ó. Deixa eu subir um pouco aqui. Eu não pedi para ele trazer em nenhum arquivo, né? Propositalmente para a gente ver como ele estaria aqui na tela. Mas olha a diferença, gente. Ó, ele trouxe aqui, ó, o cabeçalho, nome da empresa, trouxe em blocos, né? Que eu tinha pedido em 5 blocos, então ele trouxe um resumo da performance, olha a diferença. Ele trouxe aqui informações sobre receita líquida, margens consolidadas, o padrão, trazendo algumas análises aqui sobre o padrão de margem, né, dos últimos 12 meses, trazendo informações do benchmark setorial. Aí aqui, no bloco 2, né, ele trouxe aqui análise de receita, ó, mês a mês. Trouxe aqui qual mês que foi um outlier aqui, né? O que mais? Aí ele trouxe aqui no bloco 3, análise de custos e margens. Olha que legal. Bloco 4, ele trouxe aqui, vamos lá, anomalias e sinalizações, ó, anomalia 1, anomalia 2, anomalia 1 do mês de julho, né? Falou que tem uma severidade alta ali na margem, né? O CPV de julho de 68,5% da receita líquida contra a média de janeiro a junho de 61,9%, olha que legal. Trouxe uma anomalia no mês de maio ali, com descasamento de receita versus despesa comercial. Trouxe uma terceira anomalia no mês de novembro, falando que depreciação, algum problema na depreciação e amortização, não vou ler aqui, senão a gente vai ficar muito tempo aqui lendo e o vídeo vai ficar chato. Ó, o bloco 5, ele trouxe comentário executivo para o Board Pack, ou seja, uma análise, né? Para ele, caso ele queira usar isso aqui para montar uma apresentação depois. Aliás, se você ainda não sabe como montar uma apresentação no Claude, olha, eu não consigo aqui agora, mas olha o vídeo da semana passada que você vai ver, tá bom? Eu ia pedir para o editor mostrar aqui, mas eu estou compartilhando tela, não vai dar certo. Que mais aqui? E aí depois ele traz a mesma coisa em inglês, né? Caso a empresa que você trabalha, ela também reporte em inglês também. Então percebam, deixa eu voltar aqui, percebam que esse resultado aqui é um resultado assim muito diferente do primeiro, né? Viu a profundidade? Esse aqui é o nível que geralmente as pessoas usam, não tem problema, você vai gastar um tempo aqui escrevendo um prompt aqui, mas dá certo também. Mas agora eu quero mostrar para vocês o nível 3, que é um nível assim que sim, você vai ganhar muito mais tempo e vai dar ainda uma camada muito maior de profundidade para uma análise de uma empresa como essa. O nível 3, o que ele faria? Ele vem aqui, nesse lugar aqui do Cloud, ó, tem esse nome projetos aqui, ele vai criar o que é projeto? Para cada atividade que você tem, você cria um projeto específico, nomeia ele, aí dentro desse projeto você vai colocar informações gerais, né, dando contexto do que se trata esse projeto, anexar arquivos e dar skills, tá? Nesse caso aqui, eu já havia criado aqui um projetinho para esse teste chamado Controller Senior Vértice, tá? Então, como é que funciona aqui, ó? Você vem aqui, vou criar um projeto novo, você clica aqui, você nomeia o nome do projeto, escreve aqui uma descrição breve, tá? Controller Senior Vértice e a descrição, análise técnica em padrão Big Four para Vértice Indústria SA, tá bom? E aí aqui, ele tem essa parte aqui, ó, que você escreve as instruções gerais desse projeto.
umas instruções para que toda vez que você pedir alguma coisa, ele se balize no que ele vai fazer. Então, olha aqui, ó. Nas instruções eu escrevi, você é como se fosse uma cópia daquele prompt lá que foi usado no nível 2, só que muito mais profundo, ó. Você é um controller sênior, bababá. Eu trago aqui quais são as regras invioláveis. Opa, peraí. Eu trago aqui quais são as regras invioláveis, né? Então eu trago aqui para ele nunca inventar número, citação, referência normativa. Peço para ele citar as normas, né? CPC, NBCTG e FRS. Peço para ele sinalizar incertezas explicitamente quando ela existir. Peço para ele sinalizar que toda anomalia material tem que ter 3 componentes obrigatórios. Eu falo para ele qual que é a linguagem que ele tem que usar. Aqui, eu sinalizo aqui protocolo de análise ADRE, várias coisas, várias etapas de aplicação. Eu sinalizo aqui o formato de saída obrigatória da ADRE, como é que eu quero que a ADRE apareça na análise. Eu sinalizo aqui as normas que eu quero que ele utilize como referência. E eu sinalizo aqui também comportamento em situações específicas. Então, quando faltar dado, o que ele faz? Quando identificar anomalia sem certeza de causa, o que ele faz? Quando o pedido for vago, né? Por exemplo, se eu escrever analise SDR, não peça mais contexto, execute protocolo completo de 6 etapas com material disponível nesse projeto aqui, que é o que a gente está fazendo, certo? E é isso. Então aqui nessa parte, ó, eu coloco também aqui qual que é o tom que eu quero que ele escreva. Ó, você é o sócio sênior que viu de tudo. Não floreia, não exagera o entusiasmo, mas respeita o trabalho técnico de quem pergunta e responde com cuidado de um parecer formal. Nunca diz isso é complexo ou você precisa de um especialista, você é o especialista. E por fim, eu coloco um capítulo aqui de confidencialidade. Os dados anexados ao project são fictícios, criados para fins didáticos. Mesmo assim, trate qualquer informação financeira como confidencial. Não sugira compartilhamento externo, sinalize qualquer dúvida de LGPD. Beleza? Então, pessoal, aqui, nessa parte aqui do projeto, você tem que escrever as instruções. As instruções é como se fosse o prompt lá que você está usando no nível 2. Mas aqui, como é uma atividade que você vai gastar um tempinho para fazer isso aqui, mas vai fazer uma vez só para nunca mais, recomendo que você coloque bastante profundidade aqui, certo? Depois disso, você vem aqui nos arquivos, que é a memória, e aqui o que eu fiz? Eu coloquei aqui o balancete da DRE da Vértice, o balancete da Vértice, o plano de contas, o manual de políticas contábeis da empresa, as notas explicativas das demonstrações financeiras auditadas do ano passado, e esse aqui, o que que é? É a carta dos auditores, né? O relatório dos auditores independentes. Então aqui, eu estou anexando aqui na memória dele, além das instruções, um monte de arquivo para dar mais contexto para ele ser mais profundo ainda naquilo que eu vou pedir para ele, certo? Além disso, a gente pode criar uma skill. O que é uma skill? É deixar ele especialista em ser analista de demonstrações financeiras. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, opa, nesse lugar aqui, ó, customizar. E aí tem esse lugar aqui que a gente chama de habilidades. A gente vai criar uma habilidade nova. Eu vou fazer um upload de uma habilidade que eu já tinha previamente escrito ali, ó. Eu deixei lá na pastinha da Vértice, ó, skill. Ele vai subir a importar e ele chamou essa skill aqui, ó, de análise de RE Big Four. Vamos ver o que ele está escrito aqui, ó. Análise de RE Big Four. Então eu defino aqui, ó, quem é você, quais são as regras invioláveis. Aí aqui eu estou definindo a persona, né? Eu estou analisando como eu quero que esse cara quais as skills que eu quero que esse agente aqui tenha para ele fazer uma análise profunda. Então, qual o protocolo de análise de RE que eu quero que ele utilize, entendeu? O que mais? Vamos ver aqui. Eu sinalizo aqui qual que é a redação que eu quero que ele, qual o tipo de redação que eu quero que ele escreva, né? Tá vendo? Legal? O que mais? O glossário de conhecimento.
É muito parecido com o que eu coloquei nas instruções lá, tá? Mas aqui você pode refinar um pouco mais, ou pode colocar mais informações para deixar ele mais humanizado possível, tá? E é isso. Uma vez que você faz as skills, aqui você salva e habilita ela aqui, ó, em cima, ó. Olha só, você habilita ela, beleza? E aí como é que funciona? Você volta lá nos projetos, o projeto consultor, oh, caramba, consultor sênior vértice, beleza? Aí aqui a gente vai fazer o quê? Aqui, diferentemente do que a gente fez lá no nível 2, como você gastou esse tempo aqui abrindo o projeto, colocando as instruções, colocando os arquivos para dar contexto, escrevendo uma skill, você não precisa mais escrever um prompt gigantesco e colar aqui. O prompt nessa etapa aqui é exatamente o prompt lá do nível 1. Analise uma DRE, entendeu? A única coisa que você vai ter que fazer é habilitar skill. Como é que você habilita skill? Você escreve barra aqui, ele vai aparecer as opções para você de skill, já apareceu aquela que a gente importou lá, ó, análise DRE Big Four. Aí você coloca aqui, habilitada. Vou voltar lá na minha colinha, ó. O prompt do nível 3, agora que você já fez tudo isso, basicamente mais simples ainda do que o prompt lá do nível 1, ó. Você vai escrever só isso aqui, ó. Analisa DRE de 2025 da Vértice. E aí a gente coloca para rodar e aí vamos ver o que, que acontece aqui. Vamos ver a diferença que ele traz aqui em relação ao que ele trouxe no nível 2, tá bom? Terminou aqui, pessoal. Vamos ver como é que ficou aqui? Ele trouxe aqui, ó. Ele trouxe o que a gente pediu, né? Se você olhar, vai ser muito parecido com o que a gente fez ali no nível 2, só que ele traz um pouco mais de profundidade, né? Que, por exemplo, peraí, deixa eu parar de dar zoom aqui, deixa eu voltar. Ó, ele trouxe análise de receita, também muito parecido com o nível 2. E aí ele sinaliza aqui para ver as anomalias mais embaixo. Mesma coisa de análise de custo e margem. Deixa eu descer um pouco mais aqui. Aí aqui nas anomalias e sinalizações, o que ele trouxe de diferente? Ó, além de trazer coisas parecidas do que ele trouxe lá no teste do nível 2, ele trouxe aqui a norma, né? Ele sinalizou e trouxe aqui um embasamento normativo aqui, ó. Tá vendo que legal? O que mais que ele fez aqui? Aí trouxe comentário do board pack, a linguagem que é escrita tá um pouco diferente, está mais profissional, né? E as notas metodológicas. Mas o que, que mudou em relação ao nível 2? Aqui, o próximo mês você não precisa mais escrever um prompt, você vai pedir para ele analisar a DRE, né? Se tiver um arquivo novo de DRE, o que, que você vai fazer? Arquivos novos, né? Você vai vir aqui no projeto, ó, e vai simplesmente anexar o arquivo aqui, ó. Você vem aqui carregar. Ah, agora eu vou analisar o mês, sei lá, o ano de 2026, né? Ou o primeiro trimestre. Você procura aqui onde é que tá esse arquivo novo, sobe ele aqui, né? E aí você coloca aqui um prompt, habilita skill, escreve, analise as demonstrações financeiras ou a DRE do primeiro trimestre de 2026. Simples assim, entende? Bom, pessoal, então vocês acabaram de ver aqui a mesma DRE analisada em 3 níveis de uso, né, de usuário. Então, a mesma IA, a mesma empresa, resultados bem diferentes, né? Eu quero deixar uma coisa clara antes de fechar com vocês. Nenhum desses 3 níveis é errado, tá? Nível 1 faz sentido para quem está descobrindo o que é IA. Natural que ele coloque lá ali uma pergunta rasa, simples, porque ele está aprendendo como é que funciona a ferramenta. O nível 2 faz sentido para quem usa IA pontualmente, né? Não é um uso assim frequente, não vai fazer aquela mesma análise todos os meses, né? Já o nível 3, que é esse nível aqui que a gente deu bastante contexto ali na configuração do projeto, e eu só escrevi um prompt assim, faça uma análise da DRE, e aí ele trouxe um monte de análises adicionais que eu nem tinha pedido no chatbot, porque nas instruções, na skill, eu já tinha pensado, né, que no futuro eu faria
algum pedido parecido, ele poderia trazer sempre esse tipo de análise para mim sem eu pedir. Então, o nível 3 faz sentido para quem usa IA todo dia no trabalho técnico. O problema não é estar no nível 1. O problema é estar no nível 1 achando que está no nível 2. Esse aqui é o ponto cego que eu vejo todo dia, conversando com profissionais de contabilidade e finanças no Brasil inteiro, tá? E o caminho do 1 para o 3, qual que é? Eu posso dizer que não é decorar prompt, como vocês mesmos observaram aqui nesse vídeo, né, na demonstração. Não é comprar curso de IA, é construir contexto técnico, é documentar política contábil, é treinar a sua skill, é montar o seu projeto aqui dentro do Claude. A skill, ela também não é algo rígido, né? Todos os meses você pode ir lá e editar a sua skill, colocar alguma informação, algum refinamento. Então, o nível 3, para fazer tudo isso que a gente fez aqui, né? Abrir o projeto, escrever as instruções do projeto, adicionar arquivos, pensar numa skill, é um trabalho de um fim de semana, talvez 2 ou 3 dias, né? Mas é um trabalho que você faz uma vez e usa depois milhares de vezes. Então, de novo, pessoal, a IA não vai te transformar num profissional melhor. Ele vai amplificar o profissional que você já é. Essa é uma tecla que eu sempre vou bater aqui com vocês. Quem é técnico vira referência, quem é raso fica para trás, né? E você decide hoje em qual lado dessa equação você quer estar. E uma última coisa antes de eu te liberar desse vídeo aqui. Eu publico uma newsletter quinzenal no LinkedIn sobre IA aplicada à contabilidade e finanças, né? Então, a cada 15 dias eu publico essa newsletter com o que eu aprendi, ou com o que eu vi na quinzena, né? Ou com o que eu vi em algum momento e estou trazendo naquela quinzena para o público que me segue por lá. Uma técnica nova, uma ferramenta que eu descobri, um experimento que eu rodei, sem promessa, sem fórmula mágica, sem venda, só conteúdo técnico. Então, se você curtiu esse vídeo, o link da newsletter está no primeiro comentário fixado. É só clicar em assinar no LinkedIn, leva 10 segundos e você recebe coisa de qualidade 2 vezes por mês, direto lá no seu feed do LinkedIn, ok? E se esse conteúdo te ajudou, faz 3 coisas para mim. Deixa um like, se inscreve aqui nesse canal e me conta nos comentários em qual nível você acha que você está hoje. Eu vou ler todos os comentários aqui e responder a todos também, ok? Esse é o canal O Contador Global. Até a próxima semana.